nobres colegas, bom dia, senhor presidente. Quero saudar meu conterrâneo Zé Teodoro, cidadão caxiense dessa casa. Tá parecido comigo, né? Não a camisa, a barriga, né? É gente boa demais. Quero aproveitar esse meu grande expediente para dizer que protocolei 3 projetos no campo do social, valorizando os solidários, valorizando as pessoas que se dedicam, que têm amor ao próximo. O primeiro é incluir no calendário do município o mutirão de Natal da Zona Norte, que há 17 anos aquela comunidade dá umas horas de alegria para as famílias, para as crianças, e é a maior festa comunitária de Caxias do Sul. É a maior festa. Perdíamos para os pavilhões quando faziam a festa das crianças, que a gente tem muita saudade das festas nos pavilhões, que o Xuxa ajudava muito a organizar as filas. Hoje o mutirão de Natal é a maior festa comunitária de Caxias do Sul e ela vai estar sim no calendário de eventos do município. Sempre na primeira quinzena de dezembro, né? Oportunizando cachorro-quente, algodão doce, shows, chegada do Papai Noel. E também a presença das secretarias, que nós reconhecemos, a Codeca, o SAMAI, a Cultura, a SMEL, Trânsito, a Guarda Municipal. Então, nos próximos dias, estará aqui nessa casa para que nós tenhamos a oportunidade de colocar no calendário oficial do município o mutirão de Natal da Zona Norte. O segundo projeto, Semana Cultural Cristã. Semana Cultural Cristã, eu sou católico, mas em 2013 fui convidado a organizar na praça um evento gospel. Inclusive fiz a contratação do Daniel Samuel, que é quase o Chitãozinho Chororó da música gospel, e ali reuniu 11 mil pessoas, segundo a brigada. Então fui procurado pelo pastor Tito, que já está organizando em Bento, Porto Alegre, e nós teremos também no calendário do município um projeto onde deverão buscar recursos da Lei Rouanet, enfim, para que organizemos a Semana Cultural Cristã aqui da nossa cidade. E além da celebração de fé, nós teremos a integração, o fortalecimento dos laços comunitários, diversidade cultural, teatro, palestras, caminhada pela família. Também estará então aqui nessa casa nos próximos dias esse projeto. Falei ontem do terceiro projeto, que é o selo solidário para as famílias, para as empresas que estão destinando material de construção para o banco, e que também estamos tentando, infelizmente não deu certo com a Fundação Caxias, até porque está sobrecarregada e nós precisamos compreender. O PIX Solidário, né? Estamos buscando outra forma, outra entidade, para que possa ter para o banco de material de construção o PIX Solidário. Então, com a Fundação não foi possível, estamos vendo com a Associação dos Procuradores e com outras entidades, para que a gente consiga ter o PIX Solidário no banco de material de construção. Mas, de qualquer forma, também é o momento de agradecer os que já doaram para o banco. Aquelas famílias que desmancharam as suas casas e encaminharam o telhado, as sobras de cerâmica, portas, janelas, e que com isso nós estamos ajudando
muitas famílias. Então, hoje mesmo nós estaremos fazendo a entrega de cepos, tábuas, janelas, portas, tudo. Nós precisamos reconhecer as famílias que fizeram a doação. Então, como estamos no momento de agradecimento, também quero agradecer o meu assessor Jaime Ferreira, que foi procurado pelo UBS do Santa Fé para mudar o estacionamento na frente para os servidores e que, juntamente com seus vizinhos, mudou a cerca, né? E hoje os servidores têm estacionamento específico para eles. Às vezes chegavam de manhã lá, tinha ônibus, tinha outros carros, então parece tão simples, mas quero valorizar o Lauvir Pires e o Revelino Pires, que ajudaram o Jaime a fazer a mudança da cerca. E que hoje os servidores têm estacionamento exclusivo. Isso dá segurança, isso dá tranquilidade. Quero agradecer também o Arcaro e todos os moradores da rua Libânio Lazarete, que estão pagando o calçamento, finalizando o calçamento de uma rua. E é importante ressaltar que, no momento de dificuldade, os moradores estão pagando a pedra também. Então, eu acho que esse diálogo do vereador com a comunidade é muito importante e está lá, estamos finalizando, sim, uma parceria. Aliás, a maioria das obras da Zona Norte, ou quase todas, são em parceria. É quase uma PPP da Zona Norte. Poderia citar aqui umas 10, 12 obras, tudo com apoio da comunidade. É bom? Acho que é bom. A reforma do Centenário 1 do Centro Comunitário é bom. O banco ajudou, fizemos uma rifa, logo nós teremos, daqui 2, 3 meses, na inauguração. A Academia do Pôr do Sol, sim, os servidores fizeram o piso. Tá, mas e os aparelhos? Os aparelhos estão sendo licitados com recurso do Estado. Então, acho que esse meio de campo que o vereador faz, com diálogo, com conversa, com paciência, e nós, diferentemente de muitos que acham que eu sou um crítico, eu critico, mas eu também sei a hora de agradecer. Então, também quero agradecer a secretária Flávia Vergani, o ex-secretário Edson, mas especialmente aquele povo acolhedor do Murialdo, que, por uma ideia também da assessoria desse vereador, estamos conseguindo uma creche na Zona Norte. Já foi feita a licitação e será compartilhada pela mão amiga. Isso talvez é a notícia dos 4 anos do meu mandato. Sim, vamos ter dentro do Murialdo mão amiga compartilhando uma creche para aquela região da Zona Norte, região Santa Fé. Se possível, uma parte, vereador. Porque não foi possível, o prefeito mudou o projeto, não tem recursos e não será possível a nossa obra para 300 crianças, que a engenheira ficou 1 ano trabalhando e não conseguimos recursos para fazer a creche na Rua dos Cesteiros, onde nós estamos há 11 anos lutando. Mas sim, se buscou uma alternativa e nós vamos ter sim uma creche dentro do Murialdo para 100 crianças, compartilhada pelo Mão Amiga. Então é a notícia melhor que nós temos nesse momento, onde a secretária Sandra, ex-secretária, apresentou para a comunidade que só da 453 para lá, temos perto de 500 crianças fora da escola. Mais de 450. Então é uma notícia boa. E também eu acho que é importante nós agradecer a deputada Denise, o governo federal. Se possível, uma declaração de líder, nobre presidente Bressan, prefeito da região sul. Obrigado. Mas tá difícil lá. Declaração de líder para a bancada do PSB. Continua com a palavra na tribuna, vereador Zé D'Ambrosio. Obrigado. Bom, eu quando olho, pego o pioneiro, e eu que estive ontem também com a fala do prefeito
O prefeito é um ser humano que aceita críticas, diferente de muitos secretários. Muitos secretários que não precisam de votos, inclusive, não aceitam críticas. Daí quando tu encontra fulano e ciclano, tu me cobrou na tribuna. Sim, eu vou cobrar sempre, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum de cobrar. Eu vou ter que, junto com o prefeito, ou ele numa rua e eu noutra, pedir votos. Então, fico muito feliz com a nossa deputada Denise, que fez todo o meio de campo e que nós vamos ter aqui o financiamento para tanques de contenção. Quem acompanhou juntamente com o Renato Oliveira os alagamentos, principalmente do Fátima Baixo e do Pôr do Sol, sabe o que significa um tanque de contenção. Então, que bom. E eu fico mais feliz ainda quando eu percebo que tem recursos para a elaboração do plano diretor de manejo das águas pluviais. Que bom! Que bom que nós vamos ter, como tivemos aqui um plano de mobilidade, onde foi gasto perto de 3 milhões, e que bom que vai abrir caminhos para que a gente busque recursos para executar depois. Ou vocês acham que o valão do Nova Esperança não entrou água? Está aqui, ó. Ou vocês acham que lá no Balardim? Então, é de extrema importância esse estudo. Então, prefeito, o senhor me elogiou quando eu critiquei a Codeca, vocês devem lembrar aqui, que alguns dias atrás, que eu critiquei o SAMAI, aliás, sobre a questão da destruição das ruas dos paralelepípedos, né? Hoje de manhã eu cobrei a procuradora do SAMAI. Está demorando. Aquisição de áreas. Vira o projeto para essa casa, onde teremos alguns milhões para investir na manutenção das ruas que o próprio SAMAI destruiu. Ela me respondeu que estão em estudos. Está demorando. Recursos de áreas públicas que o SAMAI está repassando recursos, deverá passar recursos para o município. Então, quando o vice-líder do governo fala que o PSB não pode reclamar sim, e vamos reclamar. Com certeza nós vamos reclamar quando for necessário. Porque eu preciso dos quebra-molas da Zona Norte, porque nós fizemos, e eu vou reiterar aqui, a devolução dos recursos desta casa no final de 2023 precisa sim ter um olhar da administração, né? Porque, por exemplo, os 200 mil para o passeio atrás do Tancredo. Não ouvi falar se o projeto andou, não se fala mais nisso. Então, quando nós assinamos uma obra, dia 20 de março, e aí no dia 7 de maio, você conversa com a secretária Margarete, porque a empresa acho que vai ter que ser multada, porque não dá, né? A capela mortuária do Vila IP nós assinamos dia 20 de março, com a presença do prefeito, com 70 pessoas da comunidade, com as lideranças. Então, vice-líder, por favor, nos ajude. Nos ajude. Eu não posso concordar. A comunidade não concorda. E se eu não estivesse ajudando o governo, eu não iria impedir um protesto por causa de um leito. Eu não estaria procurando um espaço para o UBS do Vila IP, como eu já consegui falar com a secretária. Só que é meu jeito de ser, né? Eu gosto das coisas que andem. Mas o empreiteiro está devendo, vai ser multado de novo. Mas eu digo o que para a comunidade? Que quer trazer um caixão aqui na CEPLAN?
Não, né? Está aqui nos meus áudios. Não, calma que o prefeito não tem culpa. Agora as coisas demoram muito. Então, secretário Margarete, eu pedi por favor pela última vez, porque foi 3 anos, gastei 3 pares de sapato pedindo esse projeto na CEPLAN. Conseguimos a empresa que deve ao município. E agora a empresa ficou de começar, não começa? Então eu vou caminhar na Rua das Andorinhas, que não teve recursos para fazer o asfalto. No Altos da Maestra, que não foi calçada em uma rua. Então, quando a gente consegue uma obra, a gente precisa valorizar. Tem que ter como meta. Essas obras pequenas, menores, precisam ser executadas com rapidez. A comunidade espera por isso. Então, nobre colega Xuxa, seu à parte. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio. O senhor me representa porque o senhor trabalha com o coração. E a gente precisa de pessoas que nem o senhor, que se envolve no meio social das pessoas. Nós fomos eleitos pelas pessoas, e essas pessoas ali que são mais humildes, né? Nossos bairros é umas pessoas mais humildes, eles precisam muito de nossa ajuda. E nós temos que trabalhar com o coração. E o senhor é uma pessoa que está sempre trabalhando, envolvido nas comunidades. Eu sei que a chegada do Papai Noel na Zona Norte é uma das melhores festas, e o senhor atinge realmente aquelas pessoas que são mais humildes. E através do seu trabalho, a gente vê os seus projetos que o senhor realiza, ele vai ajudar as pessoas mais humildes. Então, nós precisávamos de mais pessoas que nem o senhor, mais pessoas no Poder Executivo que viessem trabalhar, que trabalham com as mãos, as pessoas que fazem, trabalhar com o coração. Então, o senhor me representa e digo que o orçamento comunitário ensinou muito nós. Eu, com esse projeto Bairro Limpo, e graças a Deus os secretários estão entendendo que eles não têm perna para fazer todos os reparos, e estão me dando a oportunidade também de eu estar chamando a comunidade, chamando as pessoas para nós ajudar e fazer recuperação de praça, recuperando as paradas de ônibus, arrumando buraco na calçada junto com a comunidade. Então, aprendemos muito aí no orçamento comunitário. Foi muito bom para nós. Quando nós trabalhamos no orçamento comunitário, aprendemos muito que sozinha a pessoa não vai a lugar nenhum. Parabéns. Obrigado. Mais uma vez. Uma parte, vereador. Parabéns mesmo. Obrigado. E também, nobre colega Xuxa, quero dizer que eu concordo com a sua fala de ontem lá na reunião com os vereadores. O SAMAI deveria repensar esses 5, 6 dias que as famílias estão sem água. Tem que ter um abatimento. Concordo com o senhor. Como também concordo que o Joanir, que mora no Milênio, que caiu o poste há 4 meses, que está gastando R$90 a mais de luz, que ele também tenha, porque ele paga a taxa ao CIP que nós mudamos aqui, a COSIP que nós mudamos aqui. Então, assim, é questão de justiça. Justiça. Então tem que ter um olhar diferente, porque as famílias estão com dificuldades, muitas dificuldades. Nós precisamos ter um olhar diferente, principalmente nas regiões que mais precisam. Lucas Carinhato, por favor. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Boa notícia que o senhor traz para a Zona Norte, de que o município, através da Mão Amiga, vai abrir uma escola de educação infantil. O senhor sabe que lá para o Planalto, nós conversei com o prefeito, com a chefe de gabinete Grégora, com os ex-secretários de educação, e não aconteceu. Também temos necessidade. Vou propor ao nosso presidente da Comissão de Educação que faça uma reunião pública para tratar de quais escolas o município está abrindo através do Mão Amiga, em quais lugares e quais demandas que nós temos. E se o Mão Amiga pode eventualmente abrir em outros lugares para sanar essas demandas de vagas que são compradas e muito mais caro. Mas muito bom, parabéns, vereador D'Ambrosio. Obrigado. Eu acho que é uma demanda que a gente, desde 2012, com as reuniões do orçamento comunitário, buscamos. Foi uma luta grande, o projeto ficou pronto, foi mudado o projeto, não tem recurso, talvez venha pelo PAC, nós estamos aguardando, mas em tempo, enquanto não vem a creche grande para 300 crianças, nós, com muito esforço, o secretário Edson, com os servidores que foram com nós lá, com a Flávia,
com Mão Amiga, nós sim teremos dentro do Murialdo, nos próximos meses, uma escola infantil para 100 crianças. Isso nós precisamos valorizar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador D'Ambrosio.